Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os livros que eu li agora em 2025, nesse primeiro trimestre, né, em janeiro, fevereiro e março. Foram 7 livros, o que me deixa muito, muito feliz, porque ano passado inteiro eu li 8 livros, então já estou muito feliz de ter chegado nessa meta, né, porque no final eu vou mostrar já o livro que eu li para chegar no oitavo. Só queria realmente registrar que todos esses livros já tem vlog aqui no canal de vários que eu vou comentar aqui. Mas eu queria seguir, né, uma sequência cronológica, organizadinha, falar sobre a história dos livros, falar sobre a minha experiência e o que eu achei, né, no geral, as notas que eu já dei. Então, eu vou deixar linkado os livros que eu citar aqui, que já apareceram em outros vlogs, mas eu queria deixar organizado por mês, mesmo que eu não me importe tanto assim, em janeiro eu li 3, em fevereiro eu li só um. Mesmo assim, eu queria deixar registrado essas leituras, porque eu realmente estou muito feliz de ter chegado a 7 livros nesses primeiros 3 meses. Foram livros, assim, muito bons, diversos, assim, com histórias bem diferentes. E eu tô gostando muito de deixar os livros entrarem na minha rotina, de eu compartilhar isso com outras pessoas, né? Eu criei um clube do livro com a Brenda, com a minha amiga, justamente pra gente se incentivar a ler mais, se incentivar a se encontrar mais, porque a rotina às vezes é muito corrida e a gente não consegue. Então, o mundo dos livros está sendo uma experiência assim muito boa. Eu tô seguindo várias pessoas que também criam conteúdos sobre livros, então eu tô gostando muito de meio que fazer parte do meu jeito, né, que é com esses vídeos aqui no YouTube, mas de qualquer forma tá sendo uma experiência muito boa, um ano muito bom, assim, que eu tô muito realizada de estar podendo ler esses livros e compartilhar aqui com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também, falem aqui nos comentários. Eu quero trazer mais listas, trazer mais conteúdos sobre livros, só sobre livros, né? Não exatamente vlogs. Então acho que seria bacana saber de vocês também o que vocês acham. Se vocês gostam, então comentem, curtam esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal para eu saber se vocês realmente estão gostando e o que estão achando. Eu separei os livros por mês. Tentei seguir exatamente o primeiro, o segundo dos livros que eu li. Já tem essa sequência lá no meu Instagram. Eu criei um destaque lá, colocando um pouco assim de um review, uma espécie de review, bem simples, e a minha nota, então tem tudo lá direitinho também. Tem no meu Scoob, eu sempre compartilho lá. Lá tem mais detalhes porque eu vou compartilhando o histórico, né? Tipo, li 10 páginas num dia, aí eu vou lá e coloco. Então tem mais informações também sobre a leitura lá. Então vou deixar aqui o link na descrição e o meu nome de usuário. Fiquem à vontade para seguir se vocês quiserem. E agora eu vou começar a falar dos livros que eu já li esse ano. A primeira leitura finalizada de janeiro foi Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu não sabia, mas ele tem 2 livros dentro desse, né? Porque ano passado eu li a primeira parte, que é Mulherzinhas, e esse ano eu li Boas Esposas, que é o segundo livro, né? E aí agora existem várias novas edições que tem os dois juntos, por isso que ele é desse tamanho. Ele tem umas 600 e poucas páginas, assim, e foi uma experiência muito, muito boa de ler. Essa edição aqui é do Clássicos Zahar, é uma edição capa dura e ilustrada e comentada também. Ela já começa com uma apresentação do Bruno Gambarotto e ela é bem linda, assim, essa capa já é maravilhosa. Tem, né, essa parte dos livros especiais e várias ilustrações, assim. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Tá vendo? Praticamente todo capítulo tem coisas diferentes, tem aberturas, tem no meio dos textos também. Então acho que é uma edição muito, muito linda e que vale muito a pena. Eu já queria muito ela e eu comecei a ler ele no Kindle, mas queria muito terminar com essa edição na minha casa. Então, valeu super a pena. Esse livro foi escrito em 1868, então, obviamente, ele tem umas questões mais antigas, né? Não é aquele livro super revolucionário, assim, que tem coisas super contemporâneas. Para quem também se interessa sobre o tema, tem o filme. Tem vários filmes, na verdade, mas o mais recente é um que a tradução do nome fica Adoráveis Mulheres, que tem a Florence Pugh, tem a Saoirse, o Timothée Chalamet, a Emma Watson. Esse livro fala sobre uma família e sobre como é a relação entre eles e com as outras pessoas na época. São 5 irmãs, a Meg, Jo, Beth e Amy March. E ali a gente vê, né, muito da relação entre elas, dessa construção de um amor mesmo, de fazer tudo pela sua irmã, de conseguir subir na vida, cada uma do seu jeito. Elas têm uma personalidade muito diferente entre cada uma. É fácil, assim, você se identificar com alguns aspectos de uma. Muita gente tem a preferida Joe, que é a Source no filme.
Outras pessoas têm a Amy, que é a Florence Pugh. Então acho que é um filme muito que você consegue se identificar, que consegue criar laços muito fortes. Então foi bem interessante. Eu falei 5 irmãs, mas são 4, dá até aqui na tela, né? Mas enfim. E fala muito sobre essa irmandade, né? Fala muito sobre as necessidades que às vezes a gente tem que passar para poder evoluir. Tem 2 fases, né? Por ser 2 livros, tem a fase delas mais crianças e elas mais adultas, criando mais responsabilidades. Como as mulheres se sentem, né, naquela época também. Então, algumas obrigações que a gente tem como mulher, que muitas vezes é muito atual também, né? Como a questão de criar uma família, de ser independente ou não, ter o seu dinheiro, depender de pessoas para poder fazer as coisas que você gosta. Tudo é muito centralizado também na questão financeira deles, que eles não têm muito dinheiro, então tem que correr atrás de alguma forma. O pai da família vai para a guerra, então fica aquela questão de o que que vai acontecer com ele, como a gente vai se virar nesse meio tempo. Mas é um livro muito amoroso, assim, muito carinhoso, muito gostoso de ler. Óbvio que é um livro antigo, então tem algumas coisas mais rebuscadas, mas eu acho que faz parte, assim, para essa imersão. Não atrapalha muito a questão da leitura, assim. É uma leitura fluida, apesar dele ser bem grande. Dá para separar. Não é um livro que eu acho que você vai sentar, vai ler, vai devorar. Acho que não. É um livro que você tem que ler com mais calma, porque realmente tem muitas coisas. Essa edição especificamente tem muitas notas no rodapé, muitas coisas para você ir atrás, assim, porque são muitas referências, né? É um livro bem antigo. Mas, assim, é um clássico, eu acho que vale a pena sim você dar uma chance. Eu dei nota 4,5, porque, querendo ou não, como é um livro antigo, tem muito moralismo, muito uma coisa assim meio cristã, elas falam muito sobre religião. Mas é assim, aceitar que também é o coisa da época, né? O segundo livro que eu li em janeiro foi Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Essa edição aqui é da Palas. E, assim, ele é bem fininho. Ele tem 120 páginas, mais ou menos, né? E, cara, eu dei 4,5. Não sei nem muito o que falar sobre ele, por ele ser tão curtinho. Parece que tudo que você fala sobre ele é uma série de spoiler. Mas ele tem uma sinopsezinha feita aí pelo Jefferson Tenório, que também é outro autor que eu tenho muito interesse de ler, que até comprei outro livro aqui para ler dele, que ele fala que, antes de tudo, é um mosaico afetuoso de experiências negras. Trata-se de um canto amoroso e dolorido. Nesta obra, Conceição Evaristo demonstra mais uma vez domínio de linguagem narrativa e o seu poder singular de contar história. Na figura do personagem Pio Jasmin, Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras. Então, é um livro que fala sobre essa relação do homem negro, né, o papel do homem negro na sociedade e como isso influencia também as mulheres negras, todas as mulheres ao redor dele. É um livro que tem o personagem principal, né, o Fio, mas que todos os capítulos falam sobre essas mulheres que estão ao redor dele, né? Porque ele é um maquinista, se não me engano, e ele vai passando por várias cidades e todas essas cidades ele encontra uma mulher. E, enfim, é um livro que traz muito dessas experiências e escrevivências, né? Por isso que ela fala no começo, escrevivências, né? Que é as vivências em formas de escrita. Então é um livro, assim, que todo mundo acho que deveria ler. Eu preciso, né, ler outros livros da Conceição. Acho que essa foi uma ótima porta de entrada para a escrita dela, porque, assim, é maravilhosa. É uma escrita super fluida, super tranquila de ler, apesar de um tema ser mais denso, assim. Então, é muito, muito interessante. Recomendo para todo mundo. É super curto, então acho que sim, você consegue ler em um dia. É uma história que é muito boa. Sim, muito boa. O terceiro livro que eu li em janeiro foi O Massacre da Família Hope, da Riley Sager, que eu já comentei aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu falo sobre ele, porque ele foi o primeiro livro do Clube do Livro que eu tenho com a minha amiga Brenda. Então a gente já comentou um pouco sobre ele, o que que a gente achou, né, da nossa experiência, mas eu vou deixar aqui também, então vou contar um pouco da história de novo, sem falar muito spoiler. Esse livro é da editora Intrínseca e tem tradução do Renato Marques. E ele conta a história de uma família que sofre um massacre, que sobreviveu apenas uma filha deles, né, a Lenora. Depois de tantos anos, ainda está viva, mas é uma
senhora, uma velhinha que tá toda debilitada e precisa de ajuda de uma enfermeira, né, de uma cuidadora de idosos. Então tem a personagem principal, que é a Kit, que é uma cuidadora, que foi designada para ir lá depois que a última enfermeira fugiu, né, assim, desapareceu. Obviamente, todo mundo conhece a história dessa família, né, que é uma cidade pequena, todo mundo fala sobre, existe até uma cantiga sobre eles. Então, ela fica meio assustada, mas não tem o que fazer, ela precisa ir justamente porque aconteceu uma coisa lá no trabalho dela que ela é obrigada. Então, é a última chance dela, assim, sabe? Como cuidadora. Então ela vai e aí, obviamente, fica curiosa sobre o que aconteceu de fato com nesse dia fatídico, né? Que todo mundo morreu. Fica uma questão, assim, né? Obviamente, é um livro de suspense, tem uma questão de mistério sobre o que de fato aconteceu naquele dia. Ninguém sabe direito, o crime não foi solucionado, né? Vamos botar assim. Mas todo mundo acredita que tenha sido a Eleonora justamente porque ela sobreviveu. Acaba que ela tá desse estado debilitada, ela não consegue mais falar. O único jeito dela falar é usando as mãos datilografando. E aí ela vai lá e fala pra Kitty que quer contar toda a verdade pra ela. Então fica todo esse mistério sobre o que aconteceu, sobre a Lenora, porque ela começa a suspeitar da Lenora, né? Tipo, o que aconteceu pra você estar nesse estado, sabe? Então é um livro de suspense, é um livro que te prende muito. O começo eu achei um pouco arrastado, porque tem toda esse background assim da família e da Kitty, mas que não leva a lugar nenhum. Aí, a partir de um determinado momento, acontecem algumas coisas que fica mais interessante. E aí começa a soltar, né, vários plots, igual eu falei no outro vídeo. No final, tipo, é uma bomba, assim, de plot que, sei lá, tem coisas que não precisava. Então, a minha nota, naquela época, eu dei 5, mas hoje em dia, eu, tipo, pensando assim, eu daria 3,5, 4 no máximo. Mas a experiência foi boa, é um livro que é ok de ler, acho que ele é interessante, ele te prende, assim, pra você realmente entender o que estava acontecendo e por que que chegou tudo daquela forma. Assim, eu acho que é um livro pra te curar de uma ressaca literária, assim, porque ele te prende, te faz, cara, o que que tá acontecendo, quem são essas pessoas e por que tudo isso aconteceu com essa senhora. Mas super recomendo, acho que vale a pena a leitura. Eu li no e-book, por isso que tá a tela aqui, li no Kindle. Mas acho que vale a pena, sim, pra quem tá a fim de um suspensezinho, assim, rápido. Em fevereiro eu comecei o mês lendo Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpum. Eu também comentei naquele vídeo, né, que eu tava lendo sobre ele, mas agora eu vou falar mais no geralzão depois, né, de ler. É um livro bem curtinho, assim, tem 192 páginas. Eu demorei um pouco pra ler, acho que mais por questões pessoais, eu não tava conseguindo pegar, assim, de fato, e ler. Ele tem uma leitura, tipo, corrida, não tem capítulos. Eu acho que isso também atrapalhou um pouco a minha leitura. Eu leio muito no ônibus, então ter capítulos acho que facilita. Não sei, a fluidez, não sei se tem muito a ver, mas na minha mente tem. Sobre a história, eu vou ler aqui a sinopse da Amazon, que eu acho mais prático e assim evito o medo de dar spoiler ou não. São 40 mulheres presas em uma jaula coletiva em um porão sob a vigilância de guardas que permanecem sempre em silêncio. Um dia, misteriosamente, uma sirene soa, os guardas fogem e as grades se abrem. Entre as prisioneiras está uma menina sem nome que só conhece a vida lá fora através de lembranças que as outras mulheres aceitam compartilhar com ela. É ela quem conduz as demais prisioneiras em fugas apenas para encontrarem um lugar inóspito e desconhecido. Agora, contando apenas umas com as outras, elas estão no que reaprender a viver e enfrentar outro desafio, a liberdade absoluta. É um livro que tem essa distopia, né, um livro distópico, que é um mundo que a gente não sabe onde é, essas mulheres não sabem que horas são, não sabem nem se tem 24 horas no dia delas. Esses guardas, eles levam comida, algumas peças de tecido para elas fazerem as roupas dela. Elas precisam fazer suas intimidades, assim, né, ir no banheiro e tal, entre elas mesmo. Então, essa menina, essa pequena, que não tem nome, ela é a única pessoa mais jovem e a vida dela é esse mundinho, né? Esse quartinho e essas pessoas. Então as outras pessoas, elas têm lembranças da vida. Elas têm lembranças de ter relacionamentos, de conviver de fato com outras pessoas de uma forma plena. E ela não. Então aquela vida é que ela aceita. Até que um dia ela consegue ter outras experiências pessoais, como arrebatamentos, que ela até chama, e pensar em outras coisas, criar histórias na mente dela, fazer a contagem do tempo. Então, daí por diante, a gente vê a história dessa menina que vai crescendo e vivendo essa vida que tem uma liberdade muito ambígua, né? Porque que liberdade é essa, né? Que liberdade é essa que não tem outras pessoas também?
Então, é um livro, assim, meio triste, porque a gente vê essas pessoas, essas mulheres presas e sem vida, assim, é realmente muito estranho ver elas nesse ambiente, né? Então, é um livro bem pesado, assim, de circunstâncias bem tristes, não tem outra palavra, mas eu gostei. Eu amei muito esse livro, dei nota 4 porque teve essa dificuldade de leitura, mas acho que não muda nada. A escrita é muito boa, é contada pelo ponto de vista dessa pequena, né? É como se fosse uma carta. No final a gente descobre, é uma carta, então ela conta, né, no futuro todo o passado dela. Então acho que é bem interessante, vale muito a pena para quem está procurando um livro de uma realidade muito diferente, assim, acho que é muito bom, super vale a pena, é uma experiência realmente única que às vezes até hoje eu me pego pensando nesse livro e na história que ele traz. Eu salvei várias citações desse livro também, só queria deixar aqui registrado que eu coloquei até lá no meu Instagram, que ele tem várias reflexões tão interessantes que você fica pensando nele por muito tempo. Ai, leia esse livro. E aí, por isso que eu até falei que eu não queria separar exatamente por mês, porque, por exemplo, em fevereiro, eu só li esse. Obviamente, esse livro que eu vou falar agora, que eu li em março, eu comecei em fevereiro, mas ele é gigante, e aí eu só consegui terminar em março. Então, assim, tem essa separação, né? Ah, não é exatamente um livro que eu li só em fevereiro, então... Não, tem livros que eu li uma parte em um mês e terminei em outro. São livros finalizados no mês que eu tô comentando, né? Em março, eu tô até meia coisa que porque eu não gostei desse livro, eu já até falei sobre ele em outro vlog, mas em março eu terminei de ler três da Valérie Perrin, foi uma experiência, assim, não muito agradável, né, que eu vou comentar aqui, eu já falei no outro, tá linkado aqui pra vocês verem lá que eu falo com mais detalhes e com spoiler. Nesse vídeo agora eu não vou falar spoiler, eu vou ler um pouco assim da sinopse e tentar contar da minha experiência sem citar de fato o que acontece no livro, pra vocês conseguirem ver esse vídeo sem precisar, né, pular essa parte. Ele é da editora Intrínseca e tem tradução da Júlia Sobral Campos. Também foi uma leitura do Clube com a Brenda, né, pro mês de fevereiro, que a gente terminou em março. É um livro, né, de uma autora francesa que se passa na França, que conta a história de três amigos que se conhecem ali na infância, e a gente vê, né, a trajetória desses personagens ao longo dos anos. Eu vou falar o nome deles meio que americanizados em inglês, assim, porque eu não sei falar francês e eu li falando desse jeito, então eu vou falar dessa forma. Mas tem a Nina, o Adrian e o Etienne, e eles são esses amigos, né, que se conhecem na escola, se juntam por acaso, porque lá eles separam as turmas por ordem alfabética do sobrenome, e os três têm sobrenome com B, se eu não me engano, e eles acabam ficando juntos. Então eles formam essa amizade inseparável deles, né? Que depois a gente descobre que não é tão inseparável assim, já que adultos eles não estão se falando mais. Tem muito dessa questão do passado, presente, tem essa mudança de eu lírico ali, né? De quem tá narrando. Então, fala sobre essa trajetória deles, da vida deles, e de como eles se conhecem, até eles adultos. E tem uma quarta personagem, né, que é essa narradora que a gente não entende muito bem quem ela tá ali naquele contexto dos três, é a Virginie, né? Ela tá ali como narradora desde o começo. Tem essa questão, né, de quem é ela, por que que ela sabe tanto sobre eles. E ela é uma jornalista que está investigando um caso ali na cidade que eles moram. E apareceu um carro que estava dentro de um lago que eles conviviam, né, quando crianças, que todo mundo brincava ali quando eles eram adolescentes. E aí tem todo esse mistério sobre de onde surgiu esse carro, quem estava lá, porque tem um corpo lá dentro. E fala também que na época, quando eles eram adolescentes, uma das pessoas que eles estudavam juntos ali desapareceu, uma menina. Então fica essa pessoa, será que essa pessoa que desapareceu lá naquela época é essa pessoa que tá aqui no carro? Fica todo esse mistério, todo mundo fica meio, gente, o que que tá acontecendo? Mas não leva a lugar nenhum, né? Essa é a minha crítica também a esse livro. Eu dei nota 2 para ele. Com certeza, se eu não lesse pro clube, eu teria abandonado, porque eu já não aguentava mais ler esse livro. Ele é gigantesco, tem 600 e poucas páginas. Ele é enorme e não acha que agrega em nada. Tipo assim, ele tem várias coisas que, sabe, não levam a lugar nenhum. Esse mistério que tem do carro é uma coisa que tá na sinopse e que não faz diferença nenhuma pra trama. Achei que seria uma coisa que realmente colocariam os três nessas situações de novo pra conversar, já que a gente já sabe que eles não estão se falando, mas também não leva a nada. Eu acho que, como eu já comentei no outro vídeo, é um livro que tem um plot super desnecessário, sabe? Não faz sentido ter
isso num livro de 2018, que fala... 2018 não, acho que ele é do ano passado, 2024, mas, né, ele é narrado ali em 2018, presente. Então, acho que, assim, eu não gostei, eu não recomendo, eu jamais leria de novo, jamais teria terminado de ler se não fosse pelo clube. Não acho que você deva ler. E é isso. Mas a Brenda gostou e ela acha que você tem que ler. Então, assim, cada experiência realmente de leitura é única. Se você quiser ler, leia, porque é um livro bem hypado nas redes sociais, né? Do BookTok, do Book Instagram, enfim, do pessoal que fala sobre livros. Mas eu não recomendaria pra ninguém. Então, fica aí a minha indignação. Pra melhorar o meu mês, graças a Deus, porque depois dessa leitura de três foi assim, pelo amor de Deus, eu li Nem Te Conto, da Emily Henry, que tem um vlog exclusivo sobre ele, né? Que eu fiz aquele desafio de trocando o tempo de tela por tempo de leitura, que, cara, assim, foi um amor, assim. Eu amei esse livro, foi a primeira experiência lendo Emily Henry, que já é uma autora super famosa, assim, com os seus romances, né? Eu quero ler outros livros dela. Eu ficava meio com receio, porque a Brenda, inclusive, já leu outro livro dela e não gostou, mas eu amei isso daqui. Foi uma outra recomendação de uma outra amiga minha, da Luísa. A história é bem clichê, tem coisas, assim, bem básicas de romances no geral, mas que pra mim fizeram todo sentido, né? É da editora Verus e tem tradução da Ana Rodrigues. Eu gostei demais. Foi um dos primeiros romances românticos assim, que eu li, que pra mim foi perfeito, sabe? Ano passado eu li Melhor que nos Filmes, que depois eu vou falar um pouco sobre essa autora, falando um pouco sobre a história, né? Tem a Daphne, que é noiva, né? Está pra casar com o Peter, que tem uma melhor amiga chamada Petra, de infância, assim, ai, besties, não sei o quê. Ai, sabe aquela amiga que você tem um pé atrás do seu namorado? Então, tem essa amiga, a Petra, que também namora o Miles. E aí, o Peter vai dar uma festa de despedida de solteiro. Acaba que depois da festa, ele vai lá e fica com essa vagabunda. E os dois terminam os próprios relacionamentos e ficam juntos. Então a Daphne se vê ali muito perdida no que ela vai fazer, porque ela meio que abriu mão, assim, da vida dela pra viver a vida do Peter. E aí acaba que a Daphne vai morar com o Miles, porque ela não tem muita opção ali. Ela tá meio perdida na cidade, é uma cidade que ela não conhece muito, porque é a cidade natal do Peter. Então ela vai morar com o Miles, e nisso o Peter e a Petra, tem até um nome, né, coisa, eles vão casar. Então, a Daphne, pra tentar não ficar muito por baixo, inventa que ela tá namorando com o Miles e tem todo aquele lance de fake date, não sei o que, enemies to lovers, não. Mas eu acho que tem muito mais do que só o romance deles, sabe? Que obviamente você sabe, né? Eles vão ficar juntos. Não é nem spoiler, é óbvio. Eles trazem muitas reflexões sobre o relacionamento deles com as famílias. A Daphne é uma personagem que tem muitas nuances, o Myers também. Então é bem interessante de ler, não a parte só romântica, mas muito do que eles vivem assim no dia a dia. É legal porque eles são dois adultos, então tem questões bem assim, coisas que a gente vive no dia a dia assim da vida adulta, de trabalho, de amizade, como criar novos laços depois de sair de um relacionamento longo, como viver a vida pós-término. Tem muito disso aqui nesse livro, que eu acho que é muito interessante da gente ler. Então eu gostei muito, pra mim foi nota 5, favoritado. Amei, amei, amei. Muito bom. E o último livro que eu li em março foi Noites Brancas, que também tem um trechinho ali no outro vlog que eu já postei aqui, mas que eu não comentei quase nada sobre ele. Eu estava muito interessada em começar a ler literatura russa, então eu decidi começar por Noites Brancas, do não sei como se fala, Fyodor Dostoiévski. Dizem que, né, esse livro, por ser um romance romântico, assim, falar sobre romance, é um livro mais fácil de ler e começar a ler essa literatura. De fato, eu achei um pouco denso, com palavras bem diferentes, com trechos bem complicados de ler. Então, acho que pode ser assim, uma porta de entrada bem boa para quem quer começar a ler literatura russa, mas mesmo assim é um livro difícil. Ele é bem curtinho, deve ter tipo umas 90 páginas, mas eu demorei bastante para ler, porque essa edição específica que eu li no Kindle, ela tem bastantes textos a mais, né? Ela tem uma apresentação da cantora Letrux. No final tem um pós-fácil, assim, sobre o autor, tem sobre as ilustrações, porque essa edição também tem bastante ilustração. O livro em si, tipo, uma explicação sobre o livro, então tem bastante coisa, assim, pra gente se inteirar sobre ele. Essa edição é da editora Antofágica, que
tem essa versão, né, com muitas ilustrações e esses textos a mais. Mas essa edição é caríssima, eu não fazia ideia que ela era tão cara assim, tipo, na Amazon acho que tava uns 300 e pouco. Então, assim, sem chance de eu conseguir ela. Mas, né, falando um pouco sobre a história. Esse livro ele se passa em 4 noites, dentro de São Petersburgo. A cidade é muito parte desse livro também, então, né, é importante comentar sobre ela. Mas fala sobre dois personagens, né? O Sonhador, a gente nem conhece o nome dele, e a Natieska, acho que é assim que se fala o nome dela, que ele encontra ela na rua e eles têm esses encontros que tem uma questão tão melancólica, ele fala de uma forma tão melancólica que dá até pena do coitado, gente, sério. É um livro que, assim, é bem curto, a história é bem rápida, né? Mas, assim, é bem gostosa de ler, acho que realmente é uma porta de entrada muito boa para esse tipo de literatura. E não tem muito o que falar, é realmente esses encontros eles falam um pouco sobre a história deles, né, de antes deles se encontrarem e um pouco do futuro. Então acho que vale super a pena e já quero ler outros livros dele também. Dei nota 4, porque realmente foi complicado de ler algumas situações, mas eu gostei muito. Tem essas ilustrações feitas pelo Matheus Ascioli, tem esses pós-fácios que também são bem interessantes de ler. Então eu gostei bastante da leitura e super recomendo também. Agora eu vou mostrar os próximos livros que eu quero ler. Não tem uma ordem específica, eu só quero realmente ler esses. Eu tava lendo muitos livros no Kindle e eu preciso ler os livros que eu tenho na minha estante, então eu vou dar prioridade para eles agora. Obviamente vão ter livros que eu vou ler lá, porque eu faço parte de alguns clubes do livro, tem o da Brenda, da Bruna, de outros que eu também me inscrevi. Então, o que eu puder ler lá no Kindle dos livros, né, desses clubes, eu vou ler, porque também não quero comprar mais livros novos, só livros nacionais, né, se eu tiver que ler algum. De resto, eu quero ler os livros que eu já tenho. O único livro que eu já li, que eu não botei nessa lista, né, porque eu tava falando mais de janeiro, fevereiro e março, é Apostando no Amor, que foi pro clube, né, do livro com a Brenda. Eu não vou falar muito sobre ele aqui porque vai ter o outro vídeo e eu quero fazer outros dos próximos meses, mas não foi uma leitura tão boa assim quanto eu achei que seria. É só mais um livro idêntico ao outro dela, que eu já até comentei aqui que é melhor que ia nos filmes. Eu já li meu 8º livro, então eu já bati a quantidade de livros que eu li ano passado. Eu separei aqui alguns livros que eu quero ler nesses próximos meses, sem ordem específica, mas eu preciso terminar esse daqui, que a minha amiga Isabela me emprestou. Eu tô na metade dele, praticamente, mas eu tô achando ele tão cansativo. Obviamente é um livro técnico, é um livro que traz muitas explicações, mas é um livro que você tem que ler prestando muita atenção, fazendo anotações, porque você tem que, né, repensar e aplicar ele de forma mais direta no nosso dia a dia do trabalho, mas ele tem muitos exemplos. E eu não gosto muito quando um livro, principalmente um livro técnico, mostra as suas explicações com exemplos. A gente tem que explicar as coisas sem trazer exemplos. E explicar os porquês, e explicar de fato a definição. E não exatamente mostrando uma coisa que já existe. Então, tava achando meio cansativo, mas eu vou terminar de ler e devolver também pra você, Isabela. Pode deixar. Corpo Desfeito é um livro que eu vou ler provavelmente em abril, porque faz parte do Clube do Livro da Leitura Mista. Então, eu vou ler para poder também participar da conversa lá com as meninas. Então, acho que vai ser muito interessante. É um livro sobre a perspectiva de uma criança. Então, acho que vai ser bem legal e diferente, assim. Ele é bem curtinho também, né? Ele é bem fino. A diagramação dele também tem bastante espaço, né? A fonte é bem grande, então realmente vai ser um livro bem rapidinho, assim. Provavelmente uma sentada vai dar para ler. Então, tô muito animada para esse. Esse livro aqui, que ele é do menino, foi um livro que eu vi um filme que foi inspirado nesse livro, ano passado, que eu fiquei completamente obcecada. É do David Sheff. Ele é um jornalista que escreve, é tipo uma biografia, né? Sobre a vida dele e do filho dele, que tá viciado em drogas e tal. Tem o Timothée Chalamet e o Steve Carell. O filme é muito bom, super recomendo. Só que eu tava lendo ele, eu parei porque o Liam, né, da One Direction morreu justamente sobre essa questão de drogas e eu fiquei super triste e não quis terminar de ler ele porque eu não tava muito na vibe. Mas eu quero sim terminar essa leitura porque eu tava gostando muito e porque o filme é maravilhoso. Então, eu vou ler com certeza. Outro livro que eu comprei ano passado, nessa mesma leva do Querido Menino, foi Pequena Coreografia do Adeus, da Lily Bay. É da editora Companhia das Letras e tem aquela texturazinha gostosa do livro, sabe?
muito bom. Eu tô muito animada pra ler esse. Eu não sei por que eu não li antes. Eu acho que eu tava com muita dificuldade de ler livros físicos. Ainda tenho, principalmente porque eu leio muito no ônibus, então é mais difícil assim de ler. Mas eu quero realmente focar nesses livros que eu já tenho para poder comprar outros e ler outros diferentes. Esse aqui vai ser um dos próximos, com certeza. Falam muito, muito, muito bem desse livro, dessa autora, e do outro livro dela, que é O Peso do Pássaro Morto. Eu não sei por que eu quis começar com esse, não teve nenhuma explicação específica, mas tô muito animada. Jefferson Tenório, que até comentei sobre ele no livro da Conceição Evaristo. Eu quero ler ele antes da Bienal, porque ele vai estar lá um dia e eu quero muito encontrar com ele para ele poder autografar esse livro aqui. Então, vai ser minha primeira leitura dele, O Avesso da Pele, que foi assim, tava super famoso, ganhou prêmio. Então, tô bem animada. É também da Companhia das Letras, então também tem essa texturinha bem gostosa do livro. Ele também é bem curtinho, então acho que vai dar pra ler super rápido, mas apesar do tema, porque dizem que é bem pesado. Essa capa é muito bonita, atrás também é bonita, então tô bem animada. Esse também é da leva nova que eu comprei na Semana do Consumidor da Amazon, Como Escrever Bem, do William Zinsser. Ele é um livro técnico. Eu comprei outro livro também, do Brevidade Inteligente, só que eu quero ler esse daqui primeiro, porque é um dos favoritos de uma outra menina que eu sigo, a Bárbara, que eu adoro ela também é jornalista, fez uma pós-graduação agora, e a dissertação dela foi sobre a Sally Rooney. Então, eu também nunca li Sally Rooney, mas só por causa dela eu tô com vontade de ler. Esse livro é Clássico Manual Americano de Escrita Jornalística e de Não Ficção. É um livro técnico, mas ele tem um texto corrido, assim, não é igual a Story Brand, por exemplo, que tem várias tabelas, várias coisas separadas, assim. O Brevidade Inteligente, deixa eu pegar ele aqui. Ele é bem assim, sabe? Ele tem bastante coisas separadas, ilustrações, tem coisas bem técnicas assim separadinhas mesmo, mas esse Como Escrever Bem, ele é mais um texto corrido, então tô mais animada pra esse daqui, quero ler esse aqui primeiro. Esse aqui é da editora Fósforo, mas ele também tem essa texturinha, cara, é muito lindo, sério. Olha que fofinho. E um livro mais antigo que eu quero ler, assim, que meu namorado me deu há muito tempo, foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bront. Vai ter o filme, e tá todo mundo falando mal do casting, né, Qual é o nome daquele menino? Jacob Elord, de Euforia. Tá todo mundo falando mal que não deveria ser ele, porque o livro, o personagem principal, pelo que falam, é uma pessoa não branca, e ele é branco, então eu quero ler pra poder falar mal também. Mentira, é um clássico, né? Esse aqui era o livro favorito de uma amiga minha. Então, com certeza eu tô bem animada. Essa edição aqui, bem bonitinha, é da Príncipes, editora Príncipes. É um dos livros que eu ainda quero ler esse ano, com certeza. Tem vários outros livros aqui na minha estante que eu preciso ler, mas que eu não sei se eu vou ler esse ano ainda. Um livro que eu não comentei que eu provavelmente vou ler no Kindle agora nesse mês de abril, se o meu namorado queridíssimo não comprar a versão física pra mim, o novo livro de Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita, que fala sobre o Hamlet, volta aqui para falar com vocês nessas próximas leituras. Eu ainda não sei como eu vou fazer essa divisão, eu não quero fazer vídeos separados por mês, porque eu não leio tanto assim, aí eu vou vir aqui para falar de 2 livros. Sei lá, eu não sei se eu consigo também fazer resenhas de cada livro. Então talvez eu fique separando assim de 2 meses, 3 meses, vai depender. Mas enfim, se vocês gostarem desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta também quais outros tipos de livros, quais indicações que você tem pra mim, quais temas vocês também gostariam que eu falasse aqui, sabe? Se vocês já leram algum desses livros, tanto do que eu já li ou dos que eu quero ler, deixa aqui nos comentários. E muito obrigada por ter ficado até aqui e ter passado esse tempinho comigo. Até o próximo vídeo e tchauzinho!